Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro das Crônicas e, com a permissão de Deus, estaremos terminando este livro hoje. Então vamos iniciar no segundo livro das Crônicas, capítulo 35, a celebração da Páscoa. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão seu filho, e estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos os que ali se achavam. E de bois 3.000, isto era da fazenda do rei. Também apresentaram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, ao sacerdote e aos levitas, Ilquias e Zacarias e Jeiel, líderes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrificar, para os sacrifícios da Páscoa, 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois, e Cronanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que esfolavam as reses. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito. E as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeirões, e em sertãs, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e das gorduras. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandato de Davi e de Asaf, e de Emã, e de Jeduntum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles.
Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. E no 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Josias é morto. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destruas. Porém, Josias não virou dele o seu rosto. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvido às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megidom, e os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais, e todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações. Quanto ao mais dos atos de Josias e as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36. Jeoacás é levado cativo para o Egito. Então o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Jeoacás a idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e condenou a terra a contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eleaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém. E mudou-lhe o nome em Jeoaquim, mas o seu irmão Jeoacás tomou Neco e o levou para o Egito. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia, e pôs-lo no seu templo em Babilônia. Quanto aos mais dos atos de Jeoaquim e as abominações que fez, e o mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá.
e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim a idade de 8 anos, quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, enviou o rei Nabucodonosor e mandou trazê-lo à Babilônia, com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz. E tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentava de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhe constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário. E não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Senhor Deus, Pai Celestial, nós vemos que o Senhor abençoou o povo do Senhor, ó Pai. O Senhor ensinou, o Senhor repreendeu, o Senhor castigou, o Senhor curou. Mas quando o povo recusou ouvir a voz dos teus profetas, eles rejeitaram a graça e a misericórdia. Só restou o juízo, ó Pai. O mesmo Deus que é puro amor, Ele também é fogo consumidor. Depende da forma que se aproxima e recebe.
Mas graças a Deus que nós temos nos aproximados e temos recebido a graça, a misericórdia de Deus que veio através de teu profeta, ó Pai. Temos recebido, Deus, que é puro amor, por isso que temos recebido as bênçãos do Senhor. Os sinais podem nos seguir, porque nós temos crido, ó Pai, os sinais da cura divina na vida do meu irmão, da minha irmã, os sinais da paz, da bênção espiritual. Pode seguir cada um de teus filhos que tem ouvido a voz do Espírito Santo nesta última hora. Muito obrigado por estes ensinamentos, ó Pai, conforme o apóstolo Paulo diz, que o Velho Testamento é sombra para nós, foi sombra para nos ensinar, para nos posicionar, para nos endireitar no caminho reto. Muito obrigado por estes ensinamentos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.